Olá, estamos aqui em mais um novo podcast Veja Bem, hoje na presença do nosso amigo Sandro e na presença do Chico Cardoso, né, Chico? Dá um olá aí. Sempre um prazer inenarrável, né, estar aqui, e uma coisa que a gente se propôs, né, Ricardo, é trazer pessoas que fazem o eixo, a roda acontecer, né? Que agregue. Então a gente vem tendo bastante sucesso nos convites, e agradecer também o pessoal Da produção, da né? produção, né? Os tiozinhos ali, né? Se não fosse por eles também, A coisa não teria acontecia. tanta qualidade. Como eles falam, eles apertam o botão M, né? Daí De dá uma milagre, melhoradinha, dá uma melhoradinha. Ajusta, na câmera, ajusta. Ajusta. Antes de começar a conversar com o Sandro, a gente sempre tem que agradecer aqui a nossa apoiadora, a Curte Móveis, né? Tem loja em Tuporanga, loja em Rio do Sul, proporciona esse ambiente agradável onde a gente consegue sentar com conforto, com elegância, e com certeza se tu tiver um projeto aí para a tua área residencial, para a tua área comercial, tenho certeza que terão lá profissionais de extrema qualidade para te E atender. A região do Alto Vale. Atende a região do Alto Vale toda, né? Tem 2 lojas, mas atende aqui a região toda. Faz Então, entrega em todo tem um projeto de diferencial, de estética, procure a Curte Móveis que serão muito bem atendidos. E aqui ao meu lado, Sandro, da área local, amigo, parceiro. Agradeço, obrigado pelo convite. Não, a honra é nossa, né? E falar um pouco sobre inovação, né, Sandro? Acho que é a tua área aí. Isso, minha área sempre fui envolvida. Antes eu vou pedir, faz um histórico teu, assim, de como tu chegou nessa área, como é que foi o teu crescimento, aí a gente, né? Bom, obrigado aí pelo convite de novo, né? Pra gente é uma honra poder participar sempre desses bate-papos digitais, né? Sim. Podcasts, entrevistas, enfim, e é legal porque elas permanecem depois, né? Então, e podem ser revisitadas, né? Diferente de qualquer tipo de programa. Hoje em dia, o mundo mudou nesse sentido, né? E aí é isso, a gente vai falando de inovação e a gente vai inovando em cada coisa, né? Sim. Bom, então eu sou Sandro, né? Sandro Alencar Fernandes, da área local, como já foi citado, é a minha empresa, né? Mas o meu histórico em inovação, ele vem porque inovação está diretamente ligado com tecnologia, né? Então, a minha formação é de tecnologia de longa data, assim. Eu comecei a estudar programação nos anos 90, 91, fiz o técnico em processamento de dados na antiga FEDAV. Junto com o Bill Gates lá atrás. Mais ou menos isso, né? E depois disso, me formei nesse técnico, fiz um curso de bacharel em Ciências da Computação, em Blumenau, na FURB. Depois me especializei ainda em Ciência da Computação, mas daí com ênfase em redes de computadores, né? Então, sempre vinculado à tecnologia. Comecei a empreender já fazem 22 anos, né? Com a área local. Em 2004, a gente fundou a área local. Trabalhei um tempo na universidade no departamento de tecnologia. E a área local surgiu disso, né? Na verdade, a gente estava lá no departamento de tecnologia, os professores sempre vinham pedir, né? Na época ainda se instalava kit multimídia nos computadores, o computador não tinha, alguém vinha lá com CD, queria instalar, enfim. Então, a gente era muito demandado de, precisa falar uma coisa de tecnologia, batia lá no departamento de tecnologia da universidade. Da demanda mesmo. Aí, um dia, eu e um sócio que eu tive, que era o Remo, né? A gente, vamos montar uma empresa. A gente nem sabia muito ao certo o que. Ele era mais na área de hardware e eu era na área de desenvolvimento, né? Sim. E o primeiro software que a gente fez foi para o falecido Dom Tito Bus, que ele atendia lá um atendimento psicológico, psiquiátrico, parapsiquiátrico, né? Que ele tinha. Ele tinha um sistema antigo, desenvolvido ainda em tecnologia de DOS, ele queria fazer para Windows e a gente desenvolveu o primeiro software para ele. E aí logo a gente foi para a área de sites, né? Um dos segundos clientes foi o Instituto Maria Auxiliadora, que queria desenvolver o site, foi onde entrou o terceiro sócio, que era o Jonathan, do área central. Eu digo ex-sócio porque hoje eles já não estão mais na operação da área local, né? A gente modificou a estrutura. Sim. Mas daí desde então lá desde 2004 eu trabalho envolvendo tecnologia, envolvendo a internet, envolvendo web. E isso é sinônimo de inovação, né? Quer dizer, a inovação não está só vinculada à tecnologia, a gente inova de várias formas, né? Inova na administração, inova na área jurídica, na produção, em tudo, mas atualmente, né, com um grande avanço que a gente tem aí, se a gente considerar esses 22 anos para cá, a tecnologia tem um vínculo muito forte com isso, né?
Então, essa é um pouquinho da minha caminhada. Continuei estudando, né? Atualmente eu sou mestre em desenvolvimento regional e aí fui para uma área mais de olhar o desenvolvimento como um todo, né? Não só na área de computação e tecnologia, mas o desenvolvimento de uma forma mais ampla, né? Ah, legal. Legal. E aí estou muito vinculado tanto no ambiente empresarial como empresário, mas também no ambiente acadêmico, né? Sou professor na unidade aqui em Rio do Sul, de vários cursos, sempre nas áreas de tecnologia, de tecnologia, né? E desenvolvimento. Então. Mas sempre com esse viés aí de provocar aí um pouquinho de mudança, trazendo a inovação e a tecnologia para esse cenário, né? Esse é o viés, né? Não, e ninguém melhor do que para falar de ti. No teu histórico, falando aqui agora, já me veio a cabeça, né, meu? Tu tá falando de site há 20 anos atrás. Sim. E tu pegou a inovação da inovação, não se falava em site, tu começou a criar uma estrutura que hoje, ela já até, a gente estava conversando antes aqui, as pessoas hoje já nem querem tanto mais o site. É um erro, não está certo, mas hoje as pessoas querem mais o Instagram, Facebook, e tal, achando que é o correto, né? Mas é necessário o site, mas tu passou por tudo isso, né? E queira ou não queira, tu tem que se remontar e se reinventar nesse período todo, né? Esse é um papel, quando a gente fala de inovação, esse é o papel, né? O papel da inovação é se reinventar, né? Então, não dá para pensar... Às vezes eu encontro algumas pessoas, por que tu ainda dá aula? Cara, me ajuda a me manter conectado. Por quê? Porque eu aprendi a programar o Windows. Quando eu aprendi a programar, o Windows estava surgindo. Sim. Depois veio a web, a internet. Quer dizer, se eu tivesse só ficado naquela época... hoje a gente tem que desenvolver para aplicativos, a gente tem que conectar a rede social com o sistema de gestão. Quer dizer, não dá para ficar lá parado, né? Tu tem que inovar nesse processo. E a tua inovação hoje está muito ligada na parte de tecnologia, né? Porque, como tu falou, produção, tudo isso tem, né? Eu tenho um exemplo aqui, e isso me veio na cabeça ontem pensando no nosso papo de hoje. Não sei se tu sabe daquela história da pasta de dente, né? Que tinha uma empresa, se eu não me engano, era Colgate, se eu não me engano. Ele tinha quando inauguraram, a boca da pasta de dente era pequenininha, né? E daí receberam uma carta de um cliente dizendo, olha, a pasta de dente seca ali, não sei o que, tal, pode. Aí a empresa resolveu aumentar um pouco a boca para falar, não, para melhorar a passagem. Eles quase duplicaram a venda deles porque o consumo aumentou de uma maneira absurdamente. Né? Então, quando a gente fala isso também, inovação às vezes não é só a parte de tecnologia. Não é só tecnologia. Né? São pensamentos pequenos que às vezes, né, é fazer o básico bem feito. Né? E aqui vem a minha pergunta. Todo mundo imagina, vamos fazer inovação. Quanto que eu vou gastar? Não é a primeira coisa que vem? Né? A barreira, muitas vezes, é investimento. E será que é isso mesmo? O que tu pensa na inovação? Será que depende de tanto investimento assim? Ou... Vou pegar o teu exemplo da pasta de dente, né? Na verdade, a inovação, ela parte do momento de tu querer melhorar alguma coisa que não está atendendo bem. E aí, essa resposta tem a ver com isso, porque, assim, talvez vai dinheiro? Sim, se eu for pensar numa inovação, sei lá, na forma de cortar aço, cortar granito, talvez eu não consigo, eu tenho que inovar. Às vezes não, às vezes eu posso pegar só aquele mecanismo de corte e mudar ele de posição e ele melhore. Não sou da área das engenharias nem na área da mecânica para dizer isso. Trazendo, por exemplo, da pasta de dente, é isso, assim. Eu tinha uma dor do usuário que disse que, cara, sai pouco, seca, fica ruim. Sim. Então, resumindo, eles passaram a vender mais e o resultado veio a partir de olhar para uma dor do usuário. Podia ter dado errado, né? Podia ter vazado, gastado mais, o cara reclamar que desperdício e voltar para a marca que não desperdiça tanto. Sim. Pelo contrário, acabou sendo a abertura suficiente para que ampliasse a venda porque saía mais e ainda atendia o usuário e todo mundo passou a comprar. Então, essa história da inovação custa ou não custa, ela tem a ver um pouco com percepção de valor que tu entrega para o usuário final. Não é preço e valor. Não é preço e valor. É percepção de valor, entende? Então eu posso... Aí vamos pegar o exemplo do site. Por que todo mundo usa a rede social e assim por diante? Tá tudo certo em usar. Porque tá ali, né? Tá na mão. Eu entro lá, crio um perfil, em minutos eu tenho um espaço meu onde eu posso postar uma foto, postar um vídeo, as pessoas comentam. Que se eu fosse fazer isso num site, certamente apesar que hoje eu já tenho sites que montam isso também rapidamente, sim, tecnologias, inteligência artificial que faz isso, mas não está pronto, não é tão simples, envolve um pouco de... Então, as redes sociais não nasceram para isso,
né? O foco delas era conexão, mesmo, socialização, volume, sim. mas elas também viram que isso era uma entrega de valor para aquele usuário. Para uma inovação, que se aplicou, o entendeu? mercado moldou ela, né? Então, assim, e eu acho que esse é o viés que a gente tem que olhar, é o ponto de vista que a gente tem que olhar. Qual é o valor que eu estou entregando para o usuário? Então pode ser que custe, que eu vou ter que realmente reformular a forma que a máquina corta um granito, por exemplo. Pode ser que não, pode ser que eu vou só mudar a broca que faz nem a broca ali, a injeção de plástico lá que faz um buraquinho um pouquinho maior. Então essa percepção, só que isso demanda, e aí entra um pouco do conceito de inovação e um conceito atual que a gente tem de empreendedorismo, que é o famoso MVP ou o famoso teste, quer dizer, e é perguntar ao usuário, né? E aí até a gente estava falando há pouco de escotismo, isso traz um pouco disso para mim também, né? Como alguns sabem, eu tenho atuação no escotismo. Baden-Powell sempre dizia, né? Pergunte ao jovem. A atividade está boa, pergunta ao jovem. E acho que eu trago a mesma lógica para o empreendedorismo, para os negócios. Cara, está funcionando? Cara, pergunta para quem usa, para o cliente, né? Se está saindo, está sendo consumido, está rodando, a coisa está funcionando. Então, às vezes a gente tem que parar com eu acho isso, eu acho aquilo e constatar na prática, né? Eu acho que não paga conta. Não paga conta. E todo mundo acha que inovação, e hoje estamos nessa era da IA, né? Então todo mundo acha que inovação hoje é só pegar e botar uma IA. Sim, ou dizer que botou uma IA. Ou dizer que botou uma IA. E eu acho que inovação é muito mais do que isso, né? Sim. Eu acho que a inteligência artificial, e um termo que algumas palestras que inclusive dei ano passado para a área acadêmica, para outros locais, que é quando falava de inovação, a inteligência artificial, ela amplifica o nosso poder. É ferramenta, né? Ela é ferramenta. Perfeito. Mas eu ainda falo para os alunos, cara, ela é ferramenta, mas não muleta. Perfeito. Não é bengala? Ela não é bengala, ela é ferramenta. Como ferramenta, se eu tiver uma faca afiada, eu vou cortar melhor a carne. Se ela não tiver afiada, eu vou cortar, mas eu vou demorar mais, vai ficar ruim, não vai ficar legal. Então a IA amplifica e traz esse poder. Mas ela não é bengala, ela não pode nos substituir, né? Quer dizer, ela ajuda, ela traz informação, mas ela não é enfim, não é o suprassumo, né? Sim. E não pode ser isso, né? Os meus alunos na universidade, eu também tenho a mesma percepção e eu também digo a mesma coisa. Vocês podem até, dentro da área jurídica, né? Vocês podem até utilizar, mas vocês têm que saber como mandar, né? E como dar o prompt. De uma visão, há quanto tempo na área acadêmica? Cara, eu comecei a lecionar antes de terminar a graduação, em 98. Então são alguns anos, né? Uns 10 anos mais ou menos. Existiu e existe, imagino, uma diferenciação no pensamento lógico né, antigamente do que agora. Eu falo porque eu fiz um semestre de bacharel, né? E como eu te falei, comecei a sonhar com algoritmo, vi que não era para mim. Mas também porque lá exigia muito do aluno e esse aluno se tornou empreendedor, se tornou, né? Foi teu aluno, nosso parceiro aqui. Para ti, qual que era o grau de empenho que a própria academia ou o próprio conteúdo exigia com resultado daquela época para agora? Eu acho que assim, Chico, o ponto principal é que lá em 98, início dos anos 2000, a gente não tinha o volume de acesso à informação que a gente tem hoje. E a gente sempre brinca, né? Quando era ensino médio, ensino fundamental, lá usava a enciclopédia Barça, Delta La Rússia. Sim. E hoje tu dá um Google ou tu dá um chat GPT ou qualquer ferramenta de IA, a informação está acessível. Então, o que tem que mudar um pouco é isso, porque naquela época, além de assimilar o conteúdo, eu tinha que achar esse conteúdo. Tinha que querer. E aí os professores davam esse apoio, mas os professores também tinham
talvez a limitação. Lá em 98 eu tinha acesso à bagagem de conteúdo para passar para os alunos, que hoje ela é muito amplificada. Da mesma forma que chega muito conteúdo para o aluno, também chega para os professores. Isso que Às vezes a gente dá aula e eles estão com o Google Cara, ali. normal. Em momento real, né? A Unidade, né, ela sempre teve uma biblioteca pungente, Muito, né? Não foi uma muito biblioteca forte. pequena. Mas hoje tu tá dando aula lá na frente e eles estão aqui no Google te interpelando. Aqui, ó, mas aqui tá assim. Eu acredito que hoje. E por isso que o foco hoje não é mais só o conteúdo, né? Eu falo para os meus alunos, e aí vai nessa tua história do pensamento lógico e assim por diante. É tu entender como é que tu aplica aquele conteúdo e casar aquilo com o teu cotidiano, com o problema que se apresenta à tua frente. Então, eu acho que esse é um pouco o que mudou, assim. Porque hoje, como a gente tem muito mais informação, a gente também tem muito mais rapidez de aplicar aquele conteúdo, de testar e de ver se ele está dando certo e mudar e buscar outro conteúdo para promover a mudança. Antigamente isso era um pouco mais lento, porque, não deu certo esse algoritmo, né? Cara, qual é a outra forma de desenvolver? Cara, então vamos pesquisar. Hoje não, hoje eu boto na inteligência artificial o código, cara, isso aqui não tá legal, não tá performando, tem como melhorar, ele já dá uma sugestão, eu converso, eu resolvo isso muito mais rápido, eu boto na rua mais rápido, ouço o cliente mais rápido, porque eu tenho uma afinidade de ferramentas para falar com o cliente hoje, seja rede social, seja um questionário, um formulário, tenho feedback mais rápido e aí eu posso aplicar isso de forma diferente. Então eu diria que, respondendo um pouco a tua ideia, é isso assim, o que mudou é como a gente lida com essa informação, como a gente trata ela e usa ela para melhorar, para inovar. Entendeu? E esse paralelo, a gente dá para levar até para o empreendedorismo, né? Porque é a mesma coisa. Mesma né? coisa. Quem empreendia há muito tempo atrás tinha que querer muito, porque não tinha tanta informação, né? Fez um site, mas quantas pessoas em 98 tinham computador com internet, porque hoje não é assim, para poder acessar o site, né? Isso aqui, né? Isso aqui. Não existia, não existia. A gente tem. Eu fui ter o meu primeiro celular em 2002, 2003. Eu também. Então, assim, a inovação, quando a gente fala inovação, é muita tecnologia, né? Steve Jobs reinventou, ele criou uma necessidade. Hoje tu não vê nem celular com teclado, sim, com botão. E é um axioma, é o paralelo com o empreendedorismo, porque a inovação não é só digital. E aí ela é de comportamento. Isso, ela vai de encontro com o que a gente estava falando antes, que ela tem a ver com o valor de percepção para quem vai consumir aquela inovação. Então, como a gente brincou com o Joari ali, quando ele fez o TCC dele, que era um streaming YouTube da vida, assim por diante. Naquela época, eu não tinha nem infraestrutura de tecnologia acessível para talvez decolar aquilo que está lá. O meu trabalho de graduação, cara, era o primórdios do que é o Google Maps. Só que naquela época não se aplicava, assim... Os acessos dinheiro, né? O dinheiro, acesso... Então, assim, ó... ela tinha um valor entregado, mas o ambiente à sua volta... Faltava ainda faltava amadurecer. Sim. Vamos pegar um exemplo atual, mais recente, né? A febre que foi há 3, 4 anos atrás, os óculos de realidade aumentada, né? Mas, por exemplo, o Google já tinha lançado o Google Glass antes mesmo da Meta lançar os vídeos. Ou a Apple lançar lá o óculos deles. Mas vocês viram que ainda não decolou. Não decolou por quê? Porque tem a ver com acesso aos usuários. É desconfortável tu usar um negócio daquele. É pesado, não é. Então, assim, hoje a gente tem ali... É estranho sair na rua com isso. Hoje a gente tem empresa, acho que a Samsung e a Oakley ou coisa assim, tem um óculos lá. A Ray-Ban tem um que vai gravando. Então ele tem uma funcionalidade para um nicho específico. Mas não é algo que tu vai imaginar que a pessoa vai andar com um capacete na cara. A gente que usa um óculos, não é um óculos que a gente vai comprar. Não dá isso, não encaixa. Então, assim... Tem inovações e ideias que elas têm um time para entrar, para acontecer. Então, vamos pegar o exemplo do Steve Jobs, né? Os celulares só ganharam
ganharam, digamos assim, a amplitude de uso que a gente tem hoje é uma extensão da gente, enfim, porque toda uma infraestrutura teve que acontecer para isso. Internet, obviamente, devs, o microprocessamento para diminuir custo, para diminuir, sabe? capacidade de memória A num gente espaço viu os desse nossos tamanho. pais ou os irmãos mais velhos com Motorola tijolão. Sim, eu tive. Entendeu? Não posso entregar a idade. Mas assim... Veja bem. Veja bem. Mas assim, mas foi o primórdio, aquilo teve que nascer para as pessoas testarem, para dar feedback e dizer, cara, é muito grande, é pesado, a bateria não aguenta, né? Sim. E aí a gente chegar no que a gente tem hoje, de uma evolução que o que a gente vai usar daqui a 2, 3 anos, muitas coisas ainda não foram nem inventadas. Não sei. E algumas coisas já foram inventadas, estão esperando. E vão morrer, né? Por exemplo, se vocês pegarem... A gente falou... Ontem a gente estava com os colegas falando as empresas mais ricas, quem mais fatura, e entre os top 5 bilionários no mundo estão 3 que são do Google, né? Da Meta, né? Do Google. Alpha, Da Meta não, da Alpha, né? Da Alpha. E esses caras, eles testaram e mataram muita coisa. O Google Glass morreu, vocês não vão lembrar, mas o Google tinha o Orkut, morreu. Depois ele lançou o Google Wave, que era a onda, que era uma tentativa de rede social. Tanto que o Google, ele, entre aspas, ele abandonou as redes sociais. Ele estagnou no momento só de busca, né? Em partes, ele focou numa área que faz sentido para ele. Hoje, uma rede social muito forte que é usada pelos empreendedores é o Google Meu Negócio. Sim. Só que ele tem um viés de uma pegada Bem específica. nichado, né? Que não é um viés de social, de relacionamento. Ele é de busca empresarial, mesmo. ele busca. é empresarial e está vinculado à principal ferramenta deles, que é o search, né? Que é a Sim. busca. Então, assim, inovação tem a ver com isso. Eu olhar para o uso, olhar para o mercado, olhar para a minha capacidade e ver aonde que eu resolvo uma dor, ou onde que eu melhoro um processo, ou onde que eu melhoro um resultado. E esse é o processo de inovação que se é construído, né? E acho que entra nesse sentido, assim, então, da gente poder entender isso e nunca tá pronto, né? E hoje eu sei que, né, rapidamente falar aqui, mas eu sei que tu tá no CINF lá, acho que tá no conselho lá, né, Sandro? Isso, atualmente eu atuo, recentemente fui eleito aí como presidente do Conselho de Administração do CINF, né? O CINF, para quem não sabe, é o Centro de Inovação Norberto Fran, antigo Encontro dos Rios, né? Sim. Hoje, quem passa no centro da cidade vê aquele prédio é sim o Centro de Inovação para o governo do estado, mas ele é mais do que aquilo. A gente tem um prédio anterior que já existia. E hoje a CAT lá de Florianópolis, tão famosa, hoje a gente tem todo um ecossistema que roda ali, entre eles eu diria que tem diversos atores, alguns atores, a universidade, né, por já ter ali aquele espaço era deles, a Associação Empresarial, a CIRS, que se juntou nesse conglomerado, a Associação Empresarial tem os núcleos setoriais e tem diversos, inovação, de mulher empreendedora, de jovem empreendedor, e a gente tem um núcleo de tecnologia, que é o NIAV, que é um dos mais antigos, surgiu em 2006, na época eu tive a oportunidade de ser o coordenador do núcleo, que se tornou, de uns anos para cá, o Polo ACAT Alto Vale. Então, o NIAV, o Núcleo de Tecnologia, é o Polo ACAT Alto Vale, aqui na região do Alto Vale, que está dentro desse conglomerado, junto com a Associação Empresarial, com a Universidade, com o Centro de Inovação. Então, o Centro de Inovação, ele é um centro, existe o prédio lá, existem os prédios, né? Sim. E o propósito dele é, como diz o nome, é ser um centro que agrega tudo isso. Só que não é o prédio, né? Semana passada a gente teve uma reunião aqui que teve a participação do secretário adjunto de Ciência e Tecnologia do Estado, que veio justamente conhecer a estrutura, trabalhar a estrutura, porque agora a gente vai lançar oficialmente esse prédio novo, né? Como um espaço de desenvolvimento vai ser inaugurado, né? Estão só definindo datas aí, mas ele deve ser inaugurado nos próximos dias, meses, enfim. Mas a gente até falou, cara, Rio do Sul é um case nesse sentido, porque o centro de inovação existia muito antes do prédio. Com certeza. Então, assim, tu tem um ecossistema de inovação rodando antes do prédio. E isso é o melhor dos mundos, porque a gente tem histórico de outros centros no estado e que o prédio está lá e ele é um elefante branco, ou eles estão vendo agora como melhor ocupar.
Sim. Não Como tô- desenvolver o sistema para daí a gente desenvolver fez as o pessoas. inverso, a gente desenvolveu o ecossistema, as pessoas, o ambiente, os Que atores. faltou a cereja do bolo. E agora a gente, Faltou, e sim. agora a gente trouxe um prédio. Tanto que assim, ele vai ser inaugurado. Cara, a gente tem 90% de ocupação. 90% Tem é 2 claro. salas livres só, ainda. Provavelmente Para até. aquele segmento, porque pra- o resto deve ter uma lista de espera. Não, já, tem uma né? lista de espera, Tem é lista de uma espera. característica, né? Então hoje a gente tem ali no mesmo ambiente, né? A Secretaria de Estado de Desenvolvimento está ali com a Casa do Empreendedor, Secretaria de Estado, não, Secretaria Municipal de SEDEC. Desenvolvimento, né? Econômico, está ali com a Casa do Empreendedor, o Sebrae está no prédio novo, a Associação Empresarial está ali, a gente tem o Observatório Social que opera ali, que daí é um órgão também importante, né, para olhar onde tudo está sendo aplicado, a gente tem a universidade ali, né, Codensul é ali. envolvida, o Codensul é ali, quer dizer, Sassafrás. todo um ambiente que tá operando e vai além daquele espaço, né? Sim. Porque, por exemplo, a CAT, ela está presente ali através do polo, mas são as empresas. Por exemplo, hoje a gente tem 55 empresas associadas de tecnologia. E muitas com atuação nacional, referência nacional no seu segmento, que nasceram ali desse ecossistema, né? Por exemplo, a universidade tem um papel importante, falando do histórico, por exemplo, da minha empresa, da área local. A área local, ela foi fundada em 2004, em 2005, quando surgiu a incubadora GTEC, a gente foi uma das primeiras empresas incubadas. E a gente foi a primeira empresa graduada no GTEC, em 2008, a sair do GTEC. E hoje a gente tem empresas como diversas, né, que passaram por ali, Unifique, né? Unifique teve um berço ali, Effect teve um berço ali, Vexta, New Valley, NX. Adobe, que agora voltou a operar, NX Fácil, um monte de empresas tiveram um berço ali que hoje são referências no Nos seus setor de ramos, tecnologia e nas áreas e nas soluções que entregam para o mercado, né? E deixa eu... A gente está falando aqui bastante de inovação e dessas empresas e tudo isso. E uma conversa que a gente teve aqui um pouquinho antes de a gente começar e que eu acho que é interessante, porque assim, às vezes o empreendedor, o novo empreendedor aqui, ou o velho empreendedor, ou o antigo empreendedor, ou quem já está no mercado há 60 anos, né? Pode pensar que, daí eu vou voltar naquela coisa do custo, né? Pode pensar que é muito custoso, tal. Mas tu estava falando aqui que hoje tu atende uma empresa, né? Que a inovação dele hoje é fazer um sistema B2B, que é onde tu é característico para isso, B2B, para facilitar a venda entre empresas e distribuidores. Eu acho que isso é uma inovação, mas é uma necessidade real. É uma dor, né? Por quê? Dor. Porque a gente estava falando aí o Chico E pode aí falar vem a muito. pergunta, né? A inovação muitas vezes vem da dor também, né? Vem, né? Por exemplo, Quase 100%. vou trazer uma fala nesse sentido, inclusive para o Chico, que tem muito foco no varejo, né? Atende varejo, os negócios dele, da família, enfim, atuam no varejo. E a gente sabe que, por exemplo, hoje uma dor do varejo é o e-commerce, é a venda online. Sim. Antigamente, tá né? Do marketing. Cara, antigamente a gente se obrigava a comprar do nosso meio aqui. Tu era obrigado a ir para a praça, porque eu tinha que ir lá para o centro comprar ali, porque eu não conseguia pedir um negócio de outro lugar, ele demorava para chegar, ele não... Cara, hoje eu tenho funcionários que eles não compram nada no comércio local. Eles compram desodorante, eles material compram... de limpeza. Tudo. Diz para eles que eles têm que girar a economia local. Ok, é isso. Não, tô brincando. Não, mas é isso. Só que assim, ó, é uma geração nova que nasceu com o celular na mão, que tá ali, que é muito mais cômodo do que ir na praça, no centro, entrar na loja, esperar ser atendido. É uma mudança de comportamento e que eles não estão errados. Não. Com o novo consumidor, ele mudou a dinâmica. E aí, vamos falar de inovação. O varejo tem que se adequar. Então, vamos falar desse B2B. Não é porque, beleza, vamos pegar essa distribuidora. Eles tinham que ir lá, pegar o representante, visitar o cara fazer o pedido. Hoje em dia isso ainda acontece, tem gente que vai continuar atuando assim. Precisa do contato pessoal, mas tem aquele cara que não quer ser, ele não tem tempo, ou ele não quer receber o representante para tirar um pedido. Ele contratou um gerente de compras que vai lá entrar no ambiente. Às vezes a empresa dele nem é tão grande para ele ter um gerente de compras, porque é o dono que faz a compra para aquele produto. Sim. O cara tem um empreendimento que é desse segmento,
que é ele, o pai e o filho. Aí, então, né, daí chega lá o Chico, representante da distribuidora. Vim tirar um pedido. Cara, ele tá com 20 mil produtos ou 20 mil soluções que ele tem que resolver. Ele não vai atender. E se atender, não vai ter qualidade para a distribuidora nem para ele. Aí, em casa, banho tomado, agora sim. Senta, vou fazer o pedido do dia. Eu vou fazer, tem anotado no papel, geralmente eu vou fazer o pedido. E entra muito, Sandro, até como hoje vice-presidente do CDL, atuante já há quase 10 anos na entidade, e por ser empresário do varejo, o lojista, até vou me arriscar, o profissional, né, que diz que o e-commerce ou a venda online não funciona, ele está fadado a ficar para trás, né, porque a pandemia acelerou muito isso. A minha pergunta eu não sei se terminou de responder a... Não, tranquilo. A minha pergunta é, vamos fazer um CSAT aqui, né? Mas de 0 a 10. Qual o grau de aceleração que a pandemia trouxe na inovação? Porque nós aqui, esse podcast, ele veio muito na pandemia. Já existia há muito tempo, só que a pandemia se tornou, né? Na inovação, na tua visão, Sandro, no teu conhecimento, a pandemia ela acelerou em quanto? E qual a consequência disso para frente? Eu acho que a pandemia trouxe muito medo para todo mundo, principalmente de algo desconhecido, da saúde, do vírus. Mas ela também nos fez quebrar a barreira do medo, principalmente relacionado à comunicação e ao uso das tecnologias. Então, muito empresário tradicional achava que não, meu sistema só tem que rodar na empresa, eu tenho que manter, por questões trabalhistas de governo, que a gente sabe que no Brasil as leis trabalhistas são atrasadas. Por exemplo, a gente na pandemia foi flexibilizado um pouco disso, de eu poder contratar, de horário de trabalho, de ponto. E muitas empresas pós-pandemia se mantiveram ainda usando isso, juridicamente criaram instrumentos, mas a gente ainda sabe que as nossas leis trabalhistas são um problema para nós empreendedores. Sim. Beleza, né? A gente sabe que o trabalhador tem o seu direito e a gente deve respeitar isso tudo. Tá tudo certo. Cara, mas as nossas leis foram escritas no período de Revolução Industrial pós-guerras, e que a exploração era plenamente industrial. Sim. Hoje a gente tem uma indústria do conhecimento, da tecnologia, da inovação, que o cara, tipo assim, o cara tá trabalhando de casa, em home office, e eu tenho uma lei que tem que se aplicar para um cara que, sabe, Sim, tem uma difícil. disparidade aí, não tô criticando... Não. Acho que isso... Só que a gente tem que amadurecer nesse sentido. Então a pandemia nos trouxe um medo do vírus, da questão de saúde, muitas pessoas próximas morreram, mas ela também nos fez ultrapassar um medo que era pensar formas diferentes de atuar e de se comunicar. Então, cara, antes da pandemia eu ia uma vez por mês para São Paulo para as reuniões da Brad que eu fazia parte. Pós-pandemia eu vou 2 vezes por ano, 3, porque o resto resolve online. Né? E tá tudo bem, né? O judiciário. O fórum lá, O né? judiciário. O fórum ali, né? Não sei, montaram uma estrutura do fórum enorme para atender um fluxo físico enorme. Regional. Usa o 10%? Online hoje... Usa 10%? Não, e vamos a outro exemplo, o sistema bancário, cara. Ninguém vai Meu mais Deus, nas agências, cara. Não, e a agência não quer o cliente. Não quer o cliente lá. A agência não quer. Eu atendi um gerente... Os grandes bancos, principalmente. Atendi uma assessora que veio querer ofertar serviço para nós na empresa, né? Nós estamos aqui vendo para botar uma nova agência. Eu até intercalei com eles, mas precisa uma nova agência? Pra quê? Sabe? Claro, beleza, tem um aspecto econômico, de marketing, de força do local. Aí, sim. E depende do segmento, pega o segmento agrícola. Isso, ok. Precisa isso. E tinha a ver um pouco com isso. Faz sentido. Mas eu falei, cara, a gente trocando, conversando sobre a minha equipe, serviço, eu disse, cara, meus funcionários é tudo banco digital, cara. Sim. Sabe? O pagamento deles é tudo via Pix, via banco digital. Cara, eu tenho 10 funcionários, é pequeno, trabalho com 50, 100, a realidade é outra, mas na minha realidade é isso, cara. Eles não querem banco. Tem funcionário que nunca entrou no banco e não vai entrar. Não vai entrar. Então, assim, isso mudou. E aí, falando do comércio, do varejo e o quanto a pandemia acelerou,
Cara, a gente aprendeu na pandemia que negócios online são confiáveis. Porque antes não, eu preciso lá apertar a mão do cara, assinar o Sim. contrato físico. Cara, hoje em dia o Egov assina lá, juridicamente está Tá tudo respaldado, certo, tá está tudo respaldado. resolvido. A gente diminuiu burocracias nesse processo. Então, resumindo, a gente perdeu o medo de uma série de coisas que vinham incutidas por questões culturais, porque era assim, aquela história de foi feito assim a vida toda, por que eu vou... Por que eu vou Não, mudar? Por que eu vou me arriscar? precisa assinar os contratos. Cara, não... Cartório, né? Já foi, Cara, os é. cartões, sabe? Que bom, né? E daí eu vou te fazer uma pergunta agora, porque assim, ó, essa é uma Não conversa... sei se eu te respondi, mas é nessa É. lógica. Vou Só pontuar. faltou... Não, Na escala de 1 a 10, cara, eu diria que a gente evoluiu. 10 seria demais, mas um 8, 8. 9 a gente evoluiu muito em alguns aspectos. Outros a gente... Se tu parar e pensar, só para terminar, Ricardo, de 0 a 10 evoluímos 8. Olha o quanto a gente tava atrasado. Tava atrasado. Massa que evoluiu 8. Cara, seria... Pô, praticamente para mim, se a gente evoluísse 4, seria melhor. Por quê? Porque nós já estávamos evoluídos. Então, pô, tivemos que evoluir muito. Mas daí vai a complementação do meu comentário agora, porque assim, ó, eu converso com meu sogro tem 80 anos, e eu converso com ele... A lenda, né? Hã? A lenda, né? Mandar um abraço pra Mandar um ele. abraço pro seu Claudio Schwinn. querido. E eu converso com ele e digo assim, pô, seu Cláudio, há 50 anos atrás, tu lá com 30 anos, né? A evolução que teve nesses 50 anos de vida dele, olha o que ele teve olha o que ele viveu, Passou, né? olha o que ele passou de não ter televisão, depois de ter uma televisão preto e branco, Male energia. depois não sei o quê, e hoje ele tá vendo televisão, e eu viajei com ele esse final de semana, e tá lá vendo televisão no telefone, no celular, né? Isso tudo em 50 anos. É um espaço de nada. Com a informação que a gente tem hoje, o que será os próximos 50, Sandro? Eu vou usar um exemplo dele porque... Porque a gente, Pega essa bomba. ele saiu sem televisão para hoje estar no celular. Pega essa bomba. Hoje a gente tem esse mundo de informação que tu falou antes. Cara, com mais 50, não é que nós vamos parar? Eu Skynet. vou usar o exemplo dele porque... Exterminador do Porque eu Futuro. tenho a honra de dizer que o Claudio Schwinn é meu cliente, né? O Fabrício. Sim. A Bochas Rio, a gente ajudou a implantar o e-commerce da Bochas Rio, que para um segmento, cara, Não, bola de mais- bocha. mais bola de nichado bocha, impossível. mais Cara, nichado mais impossível. nichado. É. Só que aí esse é o ponto. Que daí a gente tava falando do varejo, né? Já vou falar sobre os próximos 50 anos. Sim. Mas a gente tava falando do varejo. Ou do caso deles do atacado, da venda Sim. que eles vendem especificamente também para clubes. Enfim, tem uma dinâmica que eles vendem. Mas, nas minhas aulas, uma época, eu faria que aí entra a história do marketing, né? E do que a internet nos proporcionou. Quando eu ia lá para o centro, para a praça comprar, o varejo só podia atender ali porque, cara, eu só tinha ali para ir, eu não tinha acesso àquilo. Então, os negócios, eles eram... Eu não conseguia nichar, né? Até o próprio varejo não Sim. tinha acesso de Não, comprar pra não dava revender. para nichar. Prova disso é os nossos amigos aí do clássico, né? De Rio do Sul, que é o Bazar do Vavá. Tu vai lá, tem tudo. Mas Tem por quê? tudo. Porque ele tinha que ter tudo, porque ele é obrigado a ter tudo. Todo mundo vinha procurar as coisas para ele Sim. e o cara não comprava em outro Se lugar. não tem no Vavá, Sim, se não lugar. tem lá, não tinha outro E lugar. ainda é assim, tá? Sim. Cara, a gente Fato. foi comprar recentemente um brinquedo pra nossa filhada. Cara, paramos no shopping, numa loja grande. Eu falei pra minha mulher, cara, não vais encontrar aqui, vamos no Vavá que vai ter. Resumindo, feito. ela não encontrou ali, fomos no Vavá, tinha o brinquedo que a gente queria, da forma que a gente queria Sim. e assim por diante. Depois vocês cobram o cachê. O jabá. Mas assim, mas por que eu tô falando isso? Vocês no segmento joalheiro, há um tempo atrás, o que ele evoluiu de hoje nesse sentido, e aí o segmento de bot, a mesma coisa, eu brincava e voltava a história dos meus alunos, eu dizia o seguinte, cara, com a internet, ele tinha uma dinâmica de vender bola de bocha, né? Sim. Mas eu costumo dizer que assim, ó, com a internet, talvez um negócio que não faz sentido, que hoje usa-se pouco, ele se aplica. Vou dar um exemplo, alguém que arruma, eu usava sempre exemplo, alguém que conserta guarda-chuva ou conserta ou arruma um chapéu. No universo atual, se eu pensar só na minha cidade local sem a internet, não sobreviveria. Não Não. conserta? Vai lá e compra outro. Vai lá e compra outro. Mas se o cara tem um apelo, cara, era do voo, eu quero consertar, se eu tiver esse serviço e vender para o mundo inteiro, ele para de pé. Sim. Então, se eu pensar no local, ele não vai parar de pé, eu vou morrer de fome.
Mas se eu pensar no global e pensar numa estratégia... Agregar valor, agregar preço, agregar ele história, ele vai atender, entende? E a mesma história da Botia. Se eu pensar em vender Botia só para meu local, não vai funcionar. Por isso que eles têm um e-commerce. Sim. Por isso que eles... E tem ainda o telefone tete-a-tete, o representante. Tem. Mas o WhatsApp é o mais forte hoje, porque o cara quer resolver da vida dele, entende? Sim. Então, resumindo esse papo, de novo, tem a ver com inovação. E o que é os postos 50? Ele rodou, eu quero saber mas ele vai... O que isso tem a ver com inovação? O cabelo é branco, mas... O cabelo é branco, ele lembra, a memória é boa. O que isso tem a ver com inovação? Tem a ver com a forma do que a gente falou lá no início, de como é que eu entrego o valor para aquilo que está ali. E aí, olhando para os próximos 50, eu diria que isso não vai mudar. Os próximos 50 anos, as tecnologias, o que vai surgir para nós, o avanço da IA, a IA aplicada nos mais diversos segmentos, internet das coisas, o IoT, isso vai continuar crescendo a passos que, cara, gigantes. Certo. E mais do que isso, vai se tornar acessível a exemplo da inteligência artificial. Porque tem gente que ouve a inteligência artificial acha que ele surgiu com o ChatGPT, e não é isso, cara. Sim. Numa das palestras que eu falo de inteligência artificial, eu trago um mini curso que eu fiz na graduação em 2005. Não, 2005 não, já era formado. Em 99, eu fiz um curso de IA. 94, que era multi-agentes de IA. Em 94. Nossa. Estamos falando de 30 anos atrás. 30 anos atrás. Só que era muito numérico, Só que era muito numérico. E é a mesma coisa que a internet. A internet, ela é antes da web, é uma coisa. Ela já existia. Sim. Quando surgiu a web, que é um navegador, que é a facilidade do cara entrar ali, digitar um acesso e acessar um site, mudou totalmente. E quando entrou o Google daí mesmo, daí... E hoje os sistemas estão no site. Eu sempre falo para meus alunos também que assim, ó... Cara, para mim, um dos softwares mais... top. Revolucionário. Eu ia usar uma palavra mais. O site mais fê da vida. Sim. É o navegador, cara. Porque hoje no navegador tu tem a internet, tu tem a rede social, tu tem um Meet, tu tem o teu RP, tu tem o teu sistema de gestão, tu tem o teu assessor de corrida, de atividade de esporte, tá tudo no navegador. Então, a porta, né, de acesso a tudo. Sabe? E tem que ter um navegador. Precisa. Claro, por trás, não é só ele, não está nele, a solução não está nele, mas por que ele é importante? Porque ele popularizou. Para o usuário, ele não precisa abrir um software para fazer isso, Não, ele abre o navegador. Ali ele acessa o mundo. Então, para 50 anos, o que muda? Aquilo que fizer o que os caras fizeram com o ChatGPT. O ChatGPT eles botaram um prompt, que foi o que o Google fez com a busca. Vocês vão lembrar da busca antes do Google. Eu tinha o KD, o Yahoo, que era um catálogo com os ícones por categoria, o Yahoo, que era uma forma de buscar na internet. Não entrega a idade, Sandro. Era uma forma de buscar a internet. Quando o Google surgiu, ele botou o quê? Uma barra dizendo o que você quer e um ok, vá. E aí ele trouxe o resultado. Ele mudou a forma. Steve Jobs fez a mesma coisa com o celular. Ele pegou o celular, tinha um monte de teclado, um monte de tecla. Cara, bota uma única tela e um botão. De aplicativo dentro. E botou os aplicativos. O navegador fez a mesma coisa com a web. O ChatGPT fez a mesma coisa com a IA. Então, os próximos 50 anos, de novo, ele vai evoluir no que se for tátil, no que for fácil, no que diminuir fricção. A inovação tem que diminuir fricção, tem que diminuir curva de aprendizagem, sabe? É isso que ela vai provocar. Então, eu não sei te dizer o que a gente vai usar daqui a 5 anos, ou daqui a 50 anos. 50 anos. Não sei dizer. Mas talvez pode ser que daqui a 50 anos a gente vai estar facilmente chegando na Lua. Porque diminui a fricção. Diminui a fricção. Agora o foguete dá ré, né? Agora o foguete dá ré. Sabe? Então, e para isso tem que evoluir um ecossistema e uma infraestrutura. Foguete dá ré porque teve que ter muita evolução para isso acontecer. Muito estudo, muita ciência, muita tecnologia, muita academia. Academia no sentido de acadêmico, né? Para isso acontecer. E hoje, assim, hoje tu falando assim, é porque tu tá no acadêmico, tu tá ali no Sinf e tu tá vivendo a questão do empreendedorismo. Hoje, vamos dizer, tu pega um empreendedor novo aí, quero empreender, quero ir para essa parte de inovação, o que tu acha que ele tem que fazer, o que ele tem que buscar? Ele tem que primeiro estudar as dores,
existe isso ou a forma de montar um negócio ainda é padrão? Eu vou só nas dores? Precisa de dinheiro, muito dinheiro para inovar? Não precisa de dinheiro para inovar? Ou é só a ideia mesmo? Cara, qual que é a receita? Tem receita? Tem receita? É difícil dizer uma única... A gente tem diversas receitas. E a receita, se eu quero fazer um bolo é uma coisa, se eu quiser fazer um pão é outra, se eu quiser fazer uma pizza é outra. Vai depender do que eu quero fazer. Tá. Entendeu? Eu posso fazer um pão mais caro, posso fazer um pão mais barato. Então, depende para quem. Depende para quem. E eu acho que o ponto está de novo no que eu quero entregar. No que eu quero... O que eu vou resolver para quem? E para quem? Entende? Então, assim, a vantagem é que hoje empreender do que há 22 anos quando eu comecei o meu negócio, a gente tem muito mais informação, a gente tem muito mais ferramenta, a gente tem uma rede de conexão, um network que se fala muito mais fácil. A gente tem um ecossistema tipo o Sinf que eu posso... Cara, botar minha ideia e testar. Para nós, a área local, para nós, a área local foi um divisor de águas entrar na incubadora. Por quê? Porque ali eu tinha mais uma outra empresa que estava num cenário parecido com o meu começando, a gente fazia negócio entre nós, a gente trocava uma dor aqui, que sistema de gestão tu está usando? Como é que tu está emitindo nota? Por exemplo, o núcleo de tecnologia que a gente faz parte, desde 2006, esse ano vai fazer 20 anos que a gente tem o núcleo. Cara, no início do ano, a gente trocando ideia, diz, cara... E agora? Esse negócio que o governo fez aí que mudou a emissão de nota fiscal de serviço, que agora tu só consegue emitir a nota fiscal de serviço só pode sair com um item na nota. Pô, foi uma dor de cabeça, porque virou janeiro... Cara, a gente ainda trocando informações. Empreendedor experiente, por exemplo, o Jean Pedroso, que foi presidente da Sears, que hoje está lá com a mesma dor que eu ou que o novo empresário. E aí a gente trocando ideia entre nós, sabe? Então eu acho que assim, ó, a fórmula está em identificar a dor que eu quero resolver, me conectar com as pessoas, com os negócios e fazer o uso do que eu tenho hoje, tanto de informação quanto de tecnologia. E a inovação está em como fazer essa tríade se aplicar no negócio. E a vantagem é que eu faço hoje isso muito mais rápido do que empreendedores como o falecido Rossi Bremer ou como Milton Obus, que tem empresa, que são empresas tradicionais. Eles tinham até pela característica da empresa, eles tinham uma vantagem que era um cenário que tinha menos concorrência, diria assim, do que tem hoje. Sim. Só que eles tinham uma dificuldade gigantesca que eles não tinham essas informações, acessos, essas ferramentas, né? Essas conexões. Eles tiveram que construir isso. Né? Hoje a gente consegue fazer isso, de certa forma, com uma rapidez e com uma amplitude maior do que eles naquele cenário. É melhor ou pior? Eu sempre falo, porque antigamente, na minha época, era mais legal. Cara, era mais legal pra ti que tem essa referência. Que tem essa referência. Pro meu filho, pra tuas filhas. Que nasceu agora. Cara, eles não têm essa referência. Nem então não dá pra dizer, era mais legal. Não era. A época... Cara, desculpa. Cara, a gente queria poder ter um celular que tem um game que tivesse na mão. Não, nós tínhamos que comprar um console de videogame. Alguns... Eu, por exemplo, eu não jogo porque eu nunca tive o hábito. Lá em casa a gente nunca teve videogame. Cara, é muito mais legal hoje em dia. Muito mais legal mais pegar fácil, a internet. Mais prático, mais então, tudo. Claro, é legal aquela história. Eu descia de carrinho de rolimã. Claro que era legal o carrinho de rolimã. E é legal ainda. Mas, velho, é porque eu não tinha. Então tá tudo bem. Se existisse o celular naquela época, não teria o carrinho de rolimã. Entendeu? Então tá tudo bem. E a gente tem que se trazer pro mundo atual. Não dá pra querer voltar lá atrás. Nossa, beleza, a gente tem que proporcionar alguma experiência que a gente viveu, porque faz parte, né? A história mostra que a gente não pode ignorar o nosso passado. Tem que preservar a história, né? Ela tem que ser trazida. Mas tem coisas que vão permanecer, tem coisas que a gente vai experimentar até pra mostrar a diferença do que tem. Mas a gente tem que olhar pra frente. É a mesma coisa e dizer pra Bruna, pra Rafinha, né? Pra Mai e pra Isis, que filme era só naquele horário e tinha comercial. Se tinha que ir no banheiro, era no comercial. É no comercial, sai correndo na novela. Sai correndo na novela, ou telecine. Tinha que esperar todo mundo, e filhinha rapidinho, né? E era sempre o mesmo filme.
Então, hoje não, eles dão pause, eu fico revendo. Não, vai fazer e tal. pipoca, não. Pipoca, eu tô fazendo pipoca. Agora elas estão pedindo para mim, vamos fazer pipoca de panela e tal, porque tem um ritual em cima disso também. E é Né? bem mais saboroso. A experiência, né? É a experiência, daí a gente traz um pouco da Isso, e experiência. aí a história disso. da E a experiência, da experiência, né? vivência. A Então, assim, experiência. essas coisas não vão mudar. Só que a gente tem um mundo hiperconectado, hipertecnológico, com inteligência artificial para apoiar, que vai acelerar e dar agilidade nesse processo. Nosso desafio daí, enquanto empreendedor, falando de receita, mais dinheiro ou menos dinheiro, é olhar para tudo isso e, de novo, vamos voltar ao pão à pizza. Que ingredientes me servem para esse momento? Para o que eu quero entregar e para quem eu vou entregar? E aí é escolher os ingredientes. Cara, eu vou errar? Vou errar. Eu vou errar. É inerente. Não tem como não Mas errar. aí eu aprendo com esse erro e a próxima pizza ou o próximo pão, eu vou escolher talvez outros ingredientes, vou conversar com o meu público melhor para entender por que não deu certo e vou fazer. Talvez eu acerte e ele vai ser ótimo, e aí eu vou me aperfeiçoar, talvez eu erre de novo. E assim eu vou. Mas eu tenho dores padrões, vamos dizer assim, uma dor que o empresário sempre acaba tendo, uma coisa. Existe isso ou não tem? Ou isso é de... Cara, uma dor que é constante há muito tempo atrás e que ela ainda é permanente e que ela o empreendedor tem que ficar de olho, assim. e que ela ainda é difícil de resolver é pessoas. Mão de obra. Gente, E é mundial. na verdade, eu não diria nem mão de obra, né? Eu diria cabeça de obra hoje em dia, né? Pessoas pensantes. né? Pessoas pensando. Cara, assim, ó, é difícil. E aí hoje a tecnologia entrega skills, os hard skills de tecnologia. Cara, o cara pode não ser um bom programador, ele já aprende isso rápido. Agora, um cara que sabe olhar para o modelo de negócio, que consegue liderar, que consegue trabalhar em equipe, Pensar que pra tem gestão de frente. tempo, resolução de problemas, esse cara... E aí talvez, e não dizendo que era melhor ou não, a forma que a gente no passado exercitou isso, nos trouxeram essas skills. Aí vamos voltar, por exemplo, para o escotismo. Cara, skills que o escotismo dá de soft skills é disciplina, trabalho em equipe, Educação. liderança, resolução de problemas, que talvez a academia tenta fazer isso e algumas conseguem fazer, mas algumas não conseguem. A gente tem cursos de menos duração, a gente tem cursos à distância, que aí essa vivência não consegue entregar. E aí tu tem que buscar alternativas fora disso com outros movimentos. Escotismo é um deles, tem diversos movimentos que vão te entregar isso. Então, assim, uma dor padrão do empresário é ainda as pessoas, a equipe, porque nem... Por trás de qualquer CNPJ tem o CPF, às vezes é do empresário, e aí se ele tem alguma deficiência de algum precisa ir atrás de comportamento, alguém. ele precisa se aperfeiçoar, ou se ele quiser crescer, ele vai ter que agregar pessoas à sua volta. Sim. Então essa é uma dor. E aí a gente tem, obviamente, desafios políticos, Não, que daí é outra história que dificulta um pouco essa barreira. Aí fica mais Mas divertido. falando de pessoas especificamente, aonde que tu pensa, por exemplo, que daí vem aquelas coisas de Instagram, né? A inteligência artificial vai acabar com a profissão de advogado, vai acabar com a profissão de engenheiro, vai acabar com a profissão de médico. Tu pensa que isso vai acabar? Eu acho que de repente vai... Os nossos pais diziam que a TV ia acabar com muita coisa, que o rádio, sabe, que a internet... A gente já ouviu Ia essa diminuir o história. papel, né? Ia diminuir o papel. lembra que ia Diminuiu, né? Ainda bem. Só que não Não, matou a Mas indústria tem do papel. bastante. Não matou. Não, Tá lá ele forte. diminuiu. Só que a indústria do papel se modernizou. Sim. Vamos pegar um exemplo clássico. Em Rio do Sul a gente tem uma indústria tradicional. Haja vi que se cresceu fazendo formulário contínuo. O formulário contínuo deixou de existir há muito tempo. Mas eles foram pioneiros. Enfim. Mas se reinventou, tá firme até hoje. Exatamente. Por quê? Inovação. Porque inovou. Porque entendeu que, cara, formulário contínuo ia morrer. acabar. O advogado, aquele que ficava lendo o diário oficial para encontrar se teve uma... Já foi. Esse aí já foi. Mas aí a gente usa a cabeça, o cérebro, a cabeça de obra para coisas que a IA não vai resolver, para conversar melhor com ela. Então tu vai ampliar a produtividade ou tu vai ampliar o resultado porque tu vai usar a inteligência daquele cara para conversar com outro ser inteligente artificialmente. E esses caras vão produzir muito mais, vão entregar muito mais do que antes ele ficava ali conferindo o diário oficial, fazendo uma petição na mão. Hoje a petição vem pré-pronta.
Precisa do olhar do Precisa. cara, por quê? Porque o cara é que tem o feeling. O cara que conhece o empreendedor Sim. Francisco Sabe o que está acontecendo, e sabe? entende que, cara, Foi, isso, não aí, foi. isso eu ainda não consigo transferir para inteligência artificial. Ainda. Pode ser que a gente vai chegar nisso? Pode ser que nos 50 anos a gente vai ter isso? Pode. Mas, na minha opinião, as profissões elas se modificam. E- Muitas morreram, né? Não Mas foram criadas. outras foram criadas. Saiu um estudo ano passado no Fórum Econômico Mundial que a gente vai ter um saldo, né, de 70 milhões de empregos novos. Vão deixar de existir, acho que 90 milhões, Mas vão vir... cento e poucos milhões. Cara, porque antigamente tu não tinha falando em... engenheiro de prompt, vamos dizer. Sim, tu não tinha... Cara, N funções. uma analista de dados, N funções. analista de algoritmos de IA, produtor de multimídia, tinha... Não, existia. produtor de stream, produtor Sabe? Não, social media. Vamos trazer um dado agora da ACAT, né? Associação Catarinense das Empresas de Tecnologia. A gente falou ACAT antes, mas não sabe o que é. E do Núcleo de Tecnologia do NIAV, né? A ACAT fez uma pesquisa, ela faz frequentemente. Até 2027, ano que vem, nós temos 100 mil vagas de tecnologia para serem preenchidas. Nossa. E no não estado no de Santa estado, Catarina. no estado. No estado de Santa E Catarina. não tem mão de obra. Meu Deus. Então, assim, ó, por isso que a gente tem programas como o Entra 21, que estão sendo trabalhados aqui, a Unidade tem os sistemas de informação, tem 2 cursos de produção multimídia agora de mídias sociais, não vou falar só da Unidade, mas o IFC tem um curso que está sempre bombando, que é o Tecnologia de Informática ali, e de Engenharia de Software, tem na UDESC. A gente tem muitos cursos nessas áreas e não vão dar conta. Não vai dar aqui, conta. Não dão conta, sabe? Então, assim, a gente tem muita demanda de profissionais. No direito, cara, a gente tem uma demanda muito grande de legislação digital e de internet. Tem. O direito digital hoje é muito... Por quê? Porque tá tudo virando para lá. E como é que eu me protejo juridicamente com esses aspectos? Na área da administração, na área de negócios, cara, a gente tem... Então, Todas assim, as áreas, né? cara, não precisa muito, só pega o carro e dá uma volta, estamos contratando. Olha, todo mundo tem necessidade das mais básicas, de recepcionista ou de um profissional de higienização, de limpeza, às mais complexas, gestor de estratégicas, né? Gerentes, gestores. Falta mão de obra. E falta mão de obra não só com a capacidade técnica, porque até o cara que for interessado, ele com informação ele consegue captar. Mas aí algumas demandas como resolução de problemas... Daí é capacidade mesmo... Cara, daí é um pouco de atuar, de experiência, isso não se consegue da noite por dia, né? Sim. Semestre passado eu dei uma disciplina de gerência de projetos no curso de Sistema de Informação e alguns alunos me perguntaram, tá, mas como é que eu vou me tornar... Não existe gerente de projeto... O cara não se torna um gerente de projeto sênior da noite pro dia. Não. Ele tem que passar o degrau. Cara, é um caminho a ser percorrido. Não tem como. Não existe um gerente de projeto com 2 anos só. O cara tem que ter sabe? Um sênior com 2 anos, ele tem que estar 5 anos na função. Tem que ter bastante cicatriz, né? Então, tem que doer na carne. isso não se resolve da noite pro dia. E aí esse é o papel, aí eu digo nosso, do setor de tecnologia, mas de todas as áreas, de olhar para isso, né? E fazer com que isso aconteça. Porque, felizmente, Rio do Sul, ano passado, a gente conseguiu, junto com o governo municipal, através do movimento aí, trazer o Rio do Sul mais tech. Teve um piloto na escola, no CEPLAS lá, que foram 290 alunos, se eu não me engano. Muito legal, olhando para a tecnologia. Esse ano a ideia é aumentar, o governo já falou, para 1.200, todas as escolas municipais. Então, quer dizer, a gente tem que capacitar a base digitalmente e em termos de tecnologia e inovação, essa base. Então, não é mais só aprender português e matemática, ele tem que aprender... E só rapidamente aqui, a gente ainda tem para os nossos filhos, né? Tu vai fazer uma faculdade de advocacia, tu vai fazer uma de medicina, tu ainda tem esse direcionamento, essa cultura, né? Mas eu penso que, de repente, vamos ter que mudar, para daqui a pouco fazer uma engenharia de produção, fazer uma engenharia de desenvolvimento. Esse é um trabalho que a gente tem feito. E isso a sociedade tem que mudar esse conceito também, né? A própria academia. A própria academia, tudo. Porque daqui a pouco nem uma faculdade mais. E aí é o seguinte... Curso técnico. Um curso técnico, às vezes, é melhor do que... Total. Eu estava falando com o professor Charles, que vocês comentaram, inclusive, que vão entrevistar. A gente conversou muitas vezes a respeito, e a gente falou sobre isso. Se a gente olhar o cenário das empresas de tecnologia,
as mais, não mais antigas, mas as que estão há mais tempo, que tem já um resultado positivo, a maioria dos empreendedores fizeram um curso técnico que a Unidav tinha. Então hoje a gente tem esse cenário acontecendo. E ele é importante porque o técnico te bota no mercado de trabalho, te faz vivenciar. Depois tu pode ir para um curso bacharelado, curso superior. Hoje os tecnólogos... Teórico, né? Hoje, na verdade, já tem curso superior de nível tecnólogo, que é 2 anos e meio, que é mais curto e é muito mais prático. Sim. E que, por exemplo, produção multimídia é isso. Em 2 anos tu forma um profissional com uma skill boa. Bacana. Claro, ele vai ter que ir para o mercado ganhar calo, ganhar cicatriz para ganhar robustez profissional. Mas, tecnicamente, ele consegue esse domínio desse conhecimento com menos tempo. Então, a gente tem essa nuance e a gente precisa olhar para isso. A gente, como de tecnologia, a gente tem um programa chamado EducaTI, onde a gente vai nas escolas, alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental e ensino médio, 1º, 2º, 3º, e a ideia é todo ano falar para esses caras, olhem para o setor tecnologia. Porque assim, ó, eu posso escolher fazer direito, eu posso escolher fazer medicina, eu posso escolher fazer farmácia, odontologia. Vai precisar da tecnologia. Mas eu preciso da tecnologia. Vai precisar da tecnologia. Sandro, seguindo aqui já para o nosso final, o papo foi excelente. Eu ia dizer, a gente vai ter que marcar nós temos que marcar capítulo 2, né? Nós tem que marcar muita coisa para falar. Mas a gente tem o costume aqui, eu vou te apertar um pouquinho. Manda ver. Hoje, para um empreendedor, para a gente finalizar com a chave de ouro, qual que seria uma dica de ouro aí, uma informação para o empreendedor pensar em inovação não como um custo, mas como um investimento? Numa das minhas palestras eu falo, e na DIA que eu dei recentemente, eu coloquei no slide que eu coloquei o seguinte: eu sou uma pessoa física, um profissional, sou professor, sou empresário, estou envolvido com movimento associativo, colaborativo, cooperativo, mas o meu principal papel é o de pai. Então, assim, para o empreendedor aplicar inovação e tecnologia no seu negócio, mesmo que ele não tenha filho, ele tem que assumir lá esse papel de pai. Por que o papel de pai? Porque os próximos 50 anos vão ser construídos ainda, com o nosso histórico. E como é que eu quero esses 50 anos para o meu filho? Então, se eu vou empreender, o que eu quero do meu negócio? O que ele tem que deixar para o meu legado, que é o meu filho? De legado para o meu filho, entendeu? Então, assim, a fórmula, eu não diria que tem A ou B. Eu acho que, assim, de novo, é aquela tríade, olhar para a dor, entender os ingredientes que eu vou usar, desenvolver e testar. E melhorar. É aperfeiçoamento contínuo. É o dia inteiro, é o dia a dia. É mais barato, posso fazer isso de forma mais barata, por exemplo, hoje a gente tem ferramentas gratuitas que eu consigo criar um piloto, né, um MVP, botar na rua e testar. Sim. Depois eu vendo se eu vou investir mais numa área, no outro. Então isso não muda muito. O ponto principal está nisso que eu falei. É o que isso está contribuindo para as próximas gerações. Eu acho que esse é o meu recado final. Então olhem, mesmo quem não tem pai, olha o que tu quer que o teu filho assimile disso tudo e colha daqui a 50 anos. Se tu fizer isso, eu acho que tu vai acertar. Perfeito. Meu Deus, agora arrematou com... Dele com os dois pés, né? Não, porque assim, a gente às vezes fica só no material, né? No material, no dinheiro, na fórmula, e tu resumiu isso de uma maneira... que até hoje eu não tinha ouvido, tá? Eu também nunca tinha ouvido isso e para mim foi um... Né? É que eu sendo pai... O chapéu, né? Pô, botou o chapéu aqui assim... É que é consequência, né, cara? Excepcional. Assim, a gente vai errar. Eu já tive negócio, errei, não deu certo, às vezes patina. Mas isso está entregando algo pro meu filho. Pô. Se isso está entregando algo pro meu filho, eu não estou errado. E eu tenho que persistir. Porque se ele aprender um pouco comigo, e meu filho está começando a trabalhar comigo, ele tem 17 anos, né? Óbvio, o foco dele é estudos ainda, mas ele vai alguns dias trabalhar comigo já, inclusive hoje ele vai lá pro escritório. E eu fico feliz quando ele vai lá e me pergunta. E ele quer ir, produz. E ele quer ir, e produz, e tá aprendendo. Mesmo a gente, de novo, comparado com as nossas épocas, é totalmente diferente, né? E tá tudo certo, são momentos distintos, né? Mas
eu fico feliz dele estar lá e ele vendo que tem coisas que eu estou errando e que eu estou acertando. E se ele assimilar um pouco disso e ele sofrer menos lá na frente com isso, ou ele contribuir com isso, cara... Perfeito. E pelo menos se ele pegar a ideia dele fazer isso quando ele for empreendedor para os próximos 50 anos, É isso. a sementinha já está plantada. É isso. Então, é fácil fazer isso? Não. Se fosse, né, Sandro, todo mundo faria. Né? Mas na minha leitura é o caminho. Cara, te agradecer. Eu que agradeço. Para mim, né, a gente se conhece lá de longa Nossa. data, foi meu chefe no escoteiro, aprendi muito. E dizer, Sandro, que o Veja Bem tá de portas abertas sempre que tu quiseres, né? Imagino que a gente tenha que fazer Vai ter que ter um segundo. dois, vai ter porque que se ter um deixar a gente ia né, o dia inteiro aqui. E, cara, te agradecer e, pô, precisar de alguma coisa. E não sendo redundante, eu acho que a gente está tendo uma felicidade enorme nos entrevistados que a gente está tendo aqui, porque as entrevistas elas estão fluindo de uma maneira muito natural, com um nível de informação muito rico e tu só manteve a régua cada vez mais alta. Tá? Então, te agradecer. Conversei com ele semana passada. Sim. Conversei com ele semana passada sobre o podcast. Falei, tu vai. Ele falou, eu vou. Então é semana que vem. Fechou. Tamo lá. Vamos dar. Eu acho que assim, né? Veja bem. Veja bem. Eu acho que assim, né? Agradeço, Ricardo, ao Francisco, pelo convite. Como eu falei, esse tipo de conteúdo, ele se fortaleceu na pandemia e é legal que ele é perene. Né? Ele vai estar ali e as pessoas vão consumir no momento delas, no time delas. Obviamente, não sou o senhor da palavra e nem quero ser. Tem coisas que talvez eu vou falar que talvez vocês achem que é besteira, então ignorem. Mas se fizer sentido de alguma forma, eu fico feliz. Eu acho que esse é o nosso papel. E aí, de novo, como educador, como chefe escoteiro, como empresário, como pai, de certa forma, tentar contribuir, né? E eu acho que esse é o nosso caminho, assim. E aí, como recado final, cara, a inovação não está pronta, né? O nome já diz, a gente inova inovando. Então, acho que o desafio para todo mundo é olhar para o processo e ver o que ele melhora, o que pode se melhorar. E principalmente com esse objetivo que eu falei, de entregar algo para as próximas gerações. Está resolvido. Gente, obrigado por ter nos acompanhado nesse bate-papo excelente e até o próximo Veja Bem. Valeu, pessoal. Um abraço. Até.